O TCE Notícia está de volta. Estamos conversando sobre 2 estudos relacionados ao tema desenvolvimento urbano no Rio de Janeiro. Um deles aborda a questão do BRT e do metrô no estado. E o outro fala sobre a Avenida Brasil e os dilemas do planejamento urbano. Aqui no estúdio estamos com os 2 autores dos projetos. Paulo, é possível afirmar que nos investimentos realizados no sistema de transportes do Rio sobram verbas e falta planejamento? Não sei se sobra verba, mas que falta planejamento, falta. Acho que é uma questão notória, né? Não existe uma prioridade, embora existam estudos que fizeram uma análise aprofundada das prioridades de investimento, que é o Plano Diretor de Transportes Urbanos, que acabou de ser entregue, o PDTU. E aí isso aparentemente não vem sendo usado no sentido de atacar os problemas, usar sabiamente as verbas escassas, obviamente, que se tem. Então, esticou-se a linha 1, né? Foi lá para a linha 2 na Pavuna, agora está indo em direção à Barra da Tijuca, e isso torna, inclusive, o sistema completamente vulnerável a uma falha para... todo ele fica travado. E aí uma quantidade muito grande de usuários do sistema vai ficar prejudicado. Falhas existem, né? Isso é inevitável, não existe um sistema perfeito. Porque é uma linha só que leva a todos os lugares. 3 linhas correndo no mesmo trilho. Então isso é uma vulnerabilidade que não deveria estar acontecendo, né? Eu acho que se está sobrando dinheiro, que se invista, por exemplo, na continuidade da linha 2 do metrô, que entra ali no Estácio, passa pela Cruz Vermelha e vai parar na Estação Carioca. Eu acho que isso é um investimento mais do que era prioritário na década de 70 e vem sendo sempre postergado, né? É uma coisa que inexplicável. Paulo, estávamos conversando ali nos bastidores do programa, né? E a gente estava falando justamente sobre a questão da construção dos corredores de BRT. Isso, de alguma forma, pode influenciar negativamente, futuramente, em relação ao sistema de transporte? Pois é, porque uma vez que você constrói o BRT e atende, vamos supor que razoavelmente alguns usuários, né, algum grupo de usuários grande, e chegou-se à conclusão que chegou a hora de tirar o BRT e colocar um sistema de metrô, você vai acabar chegando num dilema, né, que você vai prejudicar as pessoas, vai ter que criar esquemas alternativos para construir o metrô no lugar onde tem o BRT. Né? Obviamente existem esses sistemas modernos, né, vulgarmente chama tatuzão, que vai por baixo da terra, que pode ser uma alternativa para não prejudicar. Né? Acho que responde a esse questionamento que você está colocando aí. Deveria ter um maior planejamento, então, um planejamento melhor. Sim, com certeza. Eu acho que a grande questão que existe no Rio de Janeiro, em particular, que a gente conhece mais, é a questão da falta de planejamento. Né? Por exemplo, na ligação, aqui, variar o tema aqui, mas a questão das barcas, né? A barca hoje em dia chega na Praça 15 e a transferência para outro modal ficou dificultada, né? Porque antigamente os ônibus passavam ali e agora eles estão passando muito mais longe, as pessoas têm que andar muito. O seu estudo sugere algo relacionado a esse planejamento? Tem algum planejamento? Não, aí volto a falar, existe um grande estudo, novinho em folha, é o PDTU, Plano Diretor de Transportes Urbanos, que está aí. Eu não sei se por que as pessoas não estão usando, né? Atendem o Estatuto das Cidades, as obrigações que as cidades têm que ter hoje, né? Tem que ter um plano diretor abrangente, né, que envolve todos os modos, para justamente ajudar o governante a tomar decisões com base em estudos já feitos e prontos. Bom, Tarcísio, falando um pouquinho novamente sobre a Avenida Brasil. Bom, você falou anteriormente que a construção de postos de saúde, escolas, já iria melhorar
ali aquela área, né? Mas o que você acha que a prefeitura poderia fazer para aumentar o número de empregos na região? Bom, imaginar que esses novos equipamentos de escola, posto de saúde ou um centro cultural, eles por si só já vão gerar emprego e de forma direta e indireta. Mas, de repente, com a perda da função produtiva mesmo da cidade, e que isso é uma tendência, um fenômeno que está acontecendo desde o final do século passado em diversas metrópoles no mundo, seria talvez interessante articular melhor a cadeia produtiva. E, nesse sentido, algumas cidades têm desenvolvido alguns conceitos voltados para a reestruturação produtiva, em função do declínio das cidades industriais. Aí são conceitos assim, voltados para cluster, ou aqui no Brasil, também citado, foi um conceito construído pelo Instituto de Economia da UFRJ, que é o arranjo produtivo local. Tem uma ideia assim, de uma articulação maior entre governo e as empresas e também a população para ganho de produtividade e inovação. Esse conceito ele se aproxima do conceito de polo, e aí eu gostaria de dar o exemplo do polo comercial ali de Benfica, voltado para a iluminação. Ali é um polo onde as empresas vendem produtos de iluminação e aí com isso diversas empresas elas conseguem um potencial maior de atração de clientes. Os clientes têm a opção de comparar preços e também novidades, e aí as empresas ganham, por outro lado, nessa questão de atração de clientes, facilidade de fornecedor e até uma mão de obra que tem um preparo ali entre as próprias firmas. No caso isso seria relacionado a um polo voltado para comércio, mas isso também poderia ser associado à produção de bens, produção de serviços ou produção cultural. E aí o governo também articulando essas empresas em prol da inovação, que é uma questão frente à globalização, a gente tem uma competitividade muito maior, então estaria preparando melhor essas empresas para um ganho maior em produtividade e geração de empregos. E associado a isso, a inovação também tem a ligação com centros de pesquisa, que na própria região tem tanto centros de pesquisas como Fiocruz, faculdades, Uniswan, a Faculdade de Gama e Souza, centros de capacitação, FATEC, Senac, que poderiam dar um apoio e um maior relacionamento entre as empresas. E do lado também tem ele do Fundão, que é um potencial grande de centros de pesquisa voltados para as áreas tecnológicas, faculdades e até o parque tecnológico. Então o governo, nesse sentido, algumas cidades têm proposto uma articulação maior entre esses agentes e com isso tem gerado maiores ganhos de inovação e produtividade. Eu acho que ali para a região, por ser uma região que tem uma questão complexa, de uma realidade de favelas e também até de insegurança, poderia ser questionado como que as novas empresas poderiam ir para lá. Mas aí é aquela ideia dos dilemas do planejamento urbano, né? Ou ele está pensado realmente para uma elite de grandes empresas ou para a população. E aí, nesse caso, esses novos vazios, que poderiam ser desapropriados pela prefeitura, poderiam ser espaços para incubadoras de empresas e aí dar incentivos, não para a grande empresa, mas sim para o microempreendedorismo. E é interessante que muitos economistas têm apontado que dentro desse arranjo produtivo local, as micro e pequenas empresas, no conjunto, elas aumentam a sua sobrevivência, o tempo de sobrevivência da empresa, e elas também geram um número significativo de impostos semelhante ao de uma grande empresa. Então seria um desenvolvimento assim, feito de baixo para cima. Bom, falando um pouquinho sobre o seu estudo, eu queria que você destacasse os principais aspectos do estudo. Olha, não tem assim uma complexidade, né? Eu sei que você levantou diversos dados, né? Na verdade, como é que a base dele é a capacidade de cada veículo individual. O metrô e o trem, eles levam, cada composição, ela leva 2.000 pessoas, né? Ao redor, na média, 2.000 pessoas. O ônibus, um ônibus articulado, cerca de 200 pessoas, um biarticulado, 250. E, então, a capacidade de cada um está relacionada com a capacidade do veículo em si, né? do trem, ou a composição do metrô e do ônibus. Mas uma dúvida minha, desculpa te interromper, de alguma forma isso não é importante? Mesmo que um sistema de transporte ele atenda um número menor de pessoas, não é importante porque no todo aquilo facilita para o outro sistema de transporte, para a diminuição de trânsito? Olha, eles têm que ser complementares, né? Por exemplo, uma linha de metrô vai acabar levando
ele chega a ter uma capacidade de um intervalo de 2 minutos, por exemplo. Então, teriam 30 composições passando numa hora, levando cada uma 2.000 pessoas, vamos a 60.000 passageiros. Um sistema de BRT, que deveria ser um sistema organizado, sem filas, o ônibus deveria passar entre 1 a 2 minutos. Então, teríamos aí, na média, de 30 a 60 ônibus por hora. Com 200 pessoas cada uma, nós temos de 6 a 12 mil pessoas. Conseguiríamos colocar um ônibus biarticulado, vai a 250, chegaríamos a 15 mil pessoas. Não tem como o BRT ter a função que o metrô tem. Mas pode ele pode dar um suporte, sim. Pode chamar, que a gente chama de linhas alimentadoras. E também existem demandas onde o metrô não se justifica. Aí vamos colocar então o BRT. Né? Aí essa escolha tem que ser feita com base em estudos aprofundados, que indiquem, a gente chama pares de origem e destino, né? Pessoal vamos exemplificar aqui, Santa Cruz, quer ir para a Barra da Tijuca, quantas pessoas são? Qual é a melhor maneira de levá-los? É num BRT, é num trem, é num metrô, é de um ônibus comum, que anda no tráfego misto. Então, esses estudos é que indicam qual é a tecnologia mais adequada, e não o preço da construção e nem o tempo para executar essa obra. E aí que a gente recai novamente naquela questão da falta de planejamento. Algo que você gostaria de acrescentar em relação ao seu estudo? Só fazendo uma conexão com a palavra do professor Paulo, é que nessa questão também de transporte é importante também integrar o planejamento do uso do solo da cidade. Então, nesse modelo que é proposto para a Avenida Brasil, se diferencia no aumento de oportunidades da população local a alcançar uma escola, um centro de saúde ou até uma oportunidade de trabalho. É óbvio que o planejamento urbano não tem como garantir que o bairro vai atender todas as necessidades de sua população, mas ele aumenta as chances. Isso para o planejamento de transporte também é importante pela articulação, que se eu aumento as chances, eu consigo, em algumas situações, menores deslocamentos. Então, eu tenho uma cidade que eu tenho os desejos e as necessidades atendidos mais próximo da minha casa, e aí eu posso fazer de algumas vezes a pé, por bicicleta, ou também por transporte público. Então, é menos gasto, maior inclusão social, e também um ambiente menos poluído, menos congestionado na cidade. Vamos finalizar o programa. O senhor gostaria de destacar alguma coisa importante do estudo? Eu acho que fica cada vez mais demonstrado a falta que o planejamento de transportes faz para a alocação adequada de recursos. Acho que essa é a grande mensagem que a gente tem a dar aqui. Bom, então vamos torcer para melhorar, né? Claro. Gente, muito obrigada, sejam bem-vindos sempre. Obrigado. Muito obrigado. E o TCE Notícia de hoje fica por aqui. Para assistir novamente a este programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.